Olá, meus amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Tranquilos? Meus queridos, na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade à lei da prisão temporária. Como nós vimos na aula anterior, então, uma lei pequena, mas uma lei, gente, que nós vamos ver hoje no final da aula, que cai bastante em prova, né? E vejo que a cobrança ela é simples, porque a lei ela é simples, então é uma questãozinha ali que você não vai poder deixar de passar, vai ter que gabaritar, vai ser seu diferencial na realização da prova. E nós vimos na aula anterior que a prisão temporária ela é uma prisão que possui uma natureza cautelar, lembra? Visto que ela não decorre de uma sentença penal condenatória e que ela incide justamente na fase de investigação policial. E aí, meus queridos, na aula passada, talvez até a parte mais importante de toda a lei, é que, na verdade, além dos crimes que são trazidos no rol taxativo da lei da prisão temporária, também a lei dos crimes hediondos, essa lei, ela se inclui no rol dos crimes que são passíveis de prisão temporária. Então, veja, pessoal, na verdade, se você pegar o rol da lei da prisão temporária e for olhar ali os crimes que estão listados, a maioria dos crimes que estão ali, eles não fazem parte da lei dos crimes hediondos. No entanto, a lei dos crimes hediondos, em seu artigo 2º, em um dos seus parágrafos, ela diz assim, olha, os crimes previstos nessa lei terão prisão temporária decretada pelo prazo de 30 dias, prorrogável por mais 30. Então, veja, quando a lei dos crimes hediondos, ela faz alusão à prisão temporária, o que ela está fazendo? Ela está se incluindo dentro das hipóteses de cabimento da prisão temporária. E aí, o que nós temos que nos recordar da lei dos crimes hediondos? Que igualmente, meus queridos, também trabalham com o rol taxativo. Nós temos que nos recordar que, além daquele rol, nós temos genocídio e temos os crimes que são equiparados a hediondos, que é o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo. Portanto, todos esses crimes previstos na lei dos crimes hediondos são também passíveis de decretação de prisão temporária, embora esses crimes não constem de forma expressa, em sua maioria, na lei da prisão temporária. Então, veja, por outras palavras, se, por exemplo, eu tenho um crime na lei dos crimes hediondos, mas eu não tenho a previsão desse crime na lei da prisão temporária, cabe prisão temporária? Cabe. Então, veja, o seu rol de cabimento de crimes para a prisão temporária é prisão temporária mais lei dos crimes hediondos. Então, quando você for estudar a lei 8.072/90, você vai colocar um asterisco aí no seu vade-mecum e vai fazer o quê? Cabível prisão temporária. E aí, entre parênteses, 30 mais 30. Por quê? Porque os crimes que estão no rol dos crimes hediondos, me perdoem, possuem um prazo de prisão temporária maior do que o prazo previsto na lei da prisão temporária. Então, veja, por outras palavras, professor, então, para o delegado de polícia, é melhor, né, se utilizar do prazo de 30 mais 30 do que da própria lei da prisão temporária? Sim, pessoal, visto que na prisão temporária nós temos 5 mais 5. Na lei dos crimes hediondos, nós temos prisão temporária de 30 mais 30. Então, perfeito. Agora, veja, se eu não tenho previsão de cabimento de prazo de 30 dias para determinado crime, ou seja, esse crime ele não está na lei dos crimes hediondos, mas ele está na lei da prisão temporária. Cabe prisão temporária?
Óbvio que cabe, porque afinal de contas a essência do nosso estudo é a lei da prisão temporária propriamente dita, ok? Então veja que nós estamos apenas recapitulando aquilo que nós estudamos na aula anterior. Agora veja, questão interessantíssima ainda sobre a prisão temporária no cumprimento do prazo. O que acontece? Se a pessoa está presa por 5 dias e existe a necessidade de prorrogação desse prazo, o delegado ele vai ter que pedir pela prorrogação. O promotor de justiça, quando de maneira subsidiária também investigar, ele igualmente terá que pedir pela prorrogação do prazo. Da mesma forma, se esse crime se encontrar no rol de crimes hediondos, ok? Então, a prorrogação ela não é automática. Diante da necessidade de prorrogação, a autoridade policial, né, ou a autoridade que estiver investigando de forma subsidiária, poderão pedir a prorrogação desse prazo, ok? Outro detalhe também que está associado ao prazo é o fato de que, cumprido o prazo, não é necessária decisão judicial para a soltura do preso temporário. Não existe essa necessidade. Automaticamente, esgotaram-se os 5 anos e não houve pedido de prorrogação, a pessoa será colocada em liberdade. Não é necessária a expedição do alvará de soltura. Não é necessária uma decisão judicial após a decretação da temporária para acarretar a soltura do preso, ok? Então, veja que essas são as noções iniciais da nossa aula de hoje. Inclusive, também, por se tratar de um preso provisório, esse preso temporário ele deverá ficar afastado dos presos definitivos, né? Absolutamente sem nenhum contato, da forma como estabelece a lei, tá? Agora veja, quando é que eu tenho a prisão temporária? Nós só vamos ter a prisão temporária, como eu já disse, durante a investigação policial, durante a fase de investigação. Outra coisa, juiz pode decretar a temporária de ofício? Nunca, jamais, porque isso acarretaria violação ao sistema acusatório. Portanto, o juiz em nenhum momento poderá, de ofício, decretar a prisão temporária, tá? Somente ela será decretada mediante ou representação do delegado de polícia ou a requerimento do Ministério Público. Portanto, querelante ou ofendido não pode pedir a decretação da temporária, muito menos o juiz pode decretar de ofício, ok? Inclusive, essas informações que a gente acabou de falar, elas estão previstas no artigo 2º da Lei da Prisão Temporária. Então, veja, a prisão temporária será decretada pelo juiz em face da representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público e terá o prazo de 5 dias, prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade, ok? E aí veja que além do artigo 2º da Lei da Prisão Temporária, nós temos o parágrafo 4º da Lei dos Crimes Hediondos. Então, olha lá, a prisão temporária, sobre a qual dispõe a lei que é objeto do estudo de hoje, nos crimes previstos nesse artigo. Qual é o artigo 2º que fala do hediondo, genocídio e equiparados, tráfico, tortura e terrorismo? Veja, terá o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. Então, veja, meus queridos, que a prisão temporária, ela traz
todas essas peculiaridades. Agora, veja, um detalhe importantíssimo com relação à prisão temporária. Nas aulas anteriores, nós estudamos sobre a prisão preventiva, lembra? Na prisão preventiva, nós trabalhamos com indícios de autoria e prova da materialidade delitiva associados aos requisitos, né, do 312, 311, lá do Código de Processo Penal. Vimos que na prisão preventiva, a sua decretação poderá se fazer presente tanto na fase de investigação, quanto na fase processual. No entanto, o que acontece hoje, pessoal? Para quem estuda, principalmente para a carreira policial, prevalece nos nossos tribunais que durante a fase de investigação, se fizerem presentes os requisitos da temporária, ou seja, se o crime ali, objeto, está inserido no rol da prisão temporária, né, acrescidos aos incisos que a gente viu na aula passada, das hipóteses de cabimento da prisão temporária, deverá ser dada primazia para a representação de temporária e não de prisão preventiva, ok? Por outras palavras, se a autoridade policial ou o Ministério Público estiverem diante, né, da necessidade de uma segregação da liberdade de locomoção de determinada pessoa em razão de crime previsto na lei da prisão temporária ou de crime previsto no rol de hediondos equiparados, a autoridade deverá representar pela temporária e não pela prisão preventiva, ok? Então, veja que isso é um entendimento hoje muito forte, ok? Nos tribunais superiores. Agora, veja, meus queridos, que, na verdade, para você mandar bem nas questões sobre prisão temporária, você vai ter que memorizar os artigos e estudá-los associados à lei dos crimes hediondos. Não tem como você gabaritar tema prisão temporária sem saber do rol dos crimes hediondos. E é exatamente isso que nós vamos ver aqui nessas questões que eu trouxe para vocês. Então, veja, desse ano, prova para delegado do Maranhão. Considere que, no curso de investigação, a autoridade policial tenha representado ao competente juízo pela prisão temporária do indiciado. Então, o delegado fez um pedido de prisão temporária e endereçou para o juiz. Nessa situação, veja, letra A prisão requerida apenas poderá ser decretada para se inquirir o indiciado, devendo a autoridade policial, após o ato, representar pela sua soltura. Claro que não. Primeiro, porque o delegado não representa pela soltura de ninguém. Nós estudamos que o prazo, né, exaurido, a pessoa é colocada em liberdade. Ou, cessado o motivo que deu ensejo à decretação da temporária, a pessoa poderá ser liberada, ok? E veja, outro detalhe, apenas para ser inquirido? Claro que não. Qualquer outro meio de prova. Exemplo, às vezes a pessoa está presa numa prisão temporária e a vítima vai lá fazer o reconhecimento dela como autora do crime. Então, veja que não é unicamente para a sua oitiva. Também está incorreta por essa razão. Letra B. Mesmo que a autoridade policial não tivesse requerido a prisão temporária, o juiz poderia tê-la decretado de ofício. Nunca, ok? Nunca o juiz vai poder decretar prisão temporária de ofício. Da mesma forma, gente, nunca o delegado vai poder, nunca o magistrado vai poder decretar a preventiva de ofício na investigação. Nunca, nada durante a fase de investigação vai poder se vincular à atuação do juiz de ofício. Juiz não atua de ofício durante a investigação. Memorizem esse dado. Ok? Portanto, letra B também está errada. Depois, letra C. Caso se trate de crime hediondo, o prazo máximo da prisão eventualmente decretada será de 90. Claro que não.
será de 60, né? 30 mais 30, também está errada. D. A prisão não poderá ser decretada após a fase inquisitória da persecução penal. Perfeito! O que nós estudamos hoje? Que a prisão temporária somente poderá ser decretada durante a investigação. Depois dela, já iniciado o processo, não há que se falar em prisão temporária, ok? Depois a E. Decretada a prisão temporária, o inquérito policial deverá ser concluído no prazo máximo de 10 dias. Claro que não. Se é um crime hediondo, o prazo do inquérito ele se enlastece para 30. Ok? Então, também essa alternativa está incorreta. Portanto, questão 1, alternativa D de dado. Belezinha, pessoal? Tranquilo, né? Olha só, uma prova para dele. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que quer continuar estudando com a professora Laila. A professora Laila, professora aqui da Lá Concurso já faz algum tempo. Nossa professora aí, que nós temos muito orgulho de tê-la no nosso quadro. Ela gravou, entre outros módulos, uma isolada de Direito Processual Penal, é isso mesmo, né? Direito Processual Penal, da professora Laila, tá? Este curso, essa isolada da Laila, ela tem acesso aí de 30 dias, e durante 30 dias você tem aí o direito de assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Professor, qual que é o investimento? R$1 por dia, é isso mesmo, né? Apenas por R$30 você vai ter direito aí a todas essas aulas de Direito Processual Penal com a professora Laila aqui na Lá Concurso. Então espero vocês, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.